Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o nascimento da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Esta é a primeira das 12 grandes festas da Santa Igreja, comemorada logo após o novo ano eclesiástico, que se iniciou no domingo passado. E é uma festa de grande alegria. Como diz então o tropário da festa, a alegria então chegou ao universo e a maldição foi arredada da humanidade. Eis que Cristo então nasce da Santíssima Virgem Maria, daquela que hoje vem ao mundo, e começa então o início da nossa salvação. Ela vai dar à luz o intemporal. Ela vai dar à luz o Deus eterno, o Deus indescritível, o Criador do mundo angélico e o Criador do mundo visível, do mundo material. Joaquim e Ana eram os pais da Santíssima Virgem Maria e já tinham alguma idade. Eles nunca conseguiram ter filhos e então eles eram muito mal vistos pelos judeus, porque os sacerdotes diziam que quem não tinha filhos era porque estava amaldiçoado, ou porque Deus não os abençoou com um filho, com descendência. Mas Joaquim e Ana eram pessoas humildes. São Joaquim, pai da Santíssima Virgem Maria, era da linhagem do rei profeta David, e a Santíssima Ana, mãe da Virgem Maria, era da descendência de Arão. Então vemos logo aqui que há duas descendências importantes do Antigo Testamento: a descendência real e a descendência sacerdotal. Eram, pois, tanto Joaquim e Ana pessoas humildes que, tementes a Deus, iam ao templo e oravam, principalmente para ter um filho. Houve uma certa altura que São Joaquim, entrando no templo para oferecer um sacrifício a Deus, o sacerdote não deixou, precisamente porque Joaquim não tinha filhos. Porque era um sinal de que essa pessoa ou esse casal não era um casal abençoado, que era um casal amaldiçoado por Deus. Então o sacerdote nem sequer deixou São Joaquim ir então levar o sacrifício ao Deus verdadeiro. E, triste e amargurado, São Joaquim foi para o deserto, orando, pedindo a Deus um filho. Igualmente Santa Ana, também triste, pedia a Deus. Ela olhava então para o ninho, vendo os passarinhos, os pais, os passarinhos pequeninos, e pedia a Deus: meu Deus, até aos pássaros do céu tu dás descendência. E logo após essas orações, tanto a São Joaquim, que estava no deserto a orar, quanto a Santa Ana, o arcanjo Gabriel apareceu e anunciou que eles iriam então conceber um filho. Vemos que todas estas orações foram feitas com uma promessa, feita então por São Joaquim e Santa Ana, que era dedicar esse filho a Deus. Podemos ver, queridos irmãos e irmãs, que isto não foi
uma coisa que aconteceu em uma semana, em um mês, em 3 meses, em 5 anos, em 10 anos, não. São Joaquim e Santa Ana tinham por volta dos 70 e poucos anos. Então podemos vir aqui a reparar que isto durou talvez uns 40, 50 anos ou mais. E podemos ver aqui, queridos irmãos e irmãs, alguma desistência da parte de Joaquim e Ana. Vemos alguma coisa em que eles estavam chateados ou que deixaram de orar porque já não acreditavam em Deus, porque já sabiam que tantas orações que fazemos que Deus não nos ouve. Eles desistiram? Não. Eles foram persistentes na fé e foram determinados na sua fé, na sua humildade e na sua oração. Um dia para nós são 1000 anos para Deus. Então logo vemos, queridos irmãos e irmãs, aquilo que foi o sofrimento de São Joaquim e Santa Ana para ter um filho, para dar à luz a Santíssima Virgem Maria, a quem aquela que foi abençoada do alto, aquela que foi a mais humilde, aquela que foi a mais determinada, aquela que foi criada no templo desde os 3 anos de idade. Vemos pouca coisa na Sagrada Escritura sobre a Santíssima Virgem Maria e sobre o nascimento da Santíssima Virgem, mas sabemos-lo através da santa tradição da Igreja, que é tão importante como a Sagrada Escritura. Nós muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, temos sérios problemas, temos tristezas, temos doenças, temos várias coisas que nos afetam a nossa mente e o nosso espírito e ficamos desanimados, ficamos tristes, entramos em depressão, entramos em stress e que Deus não nos ouve e que Deus não existe e o que é que andamos aqui a fazer? Tudo isso somos suscetíveis de pensar, porque é a nossa fraqueza humana e Deus conhece a nossa fraqueza humana. Mas não podemos então desistir nem da oração e nem da fé em Deus, porque Deus nos dá quando Ele entende que tem que nos dar alguma coisa ou que nos tem que ajudar em alguma coisa. E a gente pede e nós queremos logo, e se a gente não tem logo, agora já não oro mais porque não vale a pena. Não vale a pena. Deus não me ouve. Se calhar nem existe. Não é? Então, todos esses maus pensamentos incutidos pelo inimigo da raça humana para nos desviar da comunhão com Deus, para nos desviar da fé em Deus, nos tornam então pessoas adormecidas de espírito, pessoas mortas, pessoas paralíticas, pessoas sem fé, pessoas sem esperança. Imaginemos, queridos irmãos e irmãs, naquele tempo as pessoas viviam pela palavra de Deus. Nós hoje vivemos e sabemos que o próprio Deus tomou a nossa forma humana, o próprio Deus tornou-se a criatura que Ele mesmo criou para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar. São Joaquim e Ana tinham essa persistência e eram teimosos. E nós também temos que ser teimosos, assim como Joaquim e Ana, que oraram durante 80, 70, 60 anos a Deus, e Deus, testando a sua fé e a sua humildade, decidiu dar aquilo que eles pediam. E nasceu então a mais pura, a Santíssima Virgem Maria, profetizada pelo santo profeta e salmista David, e ele fala um pouco dela indiretamente no Salmo 84, que a terra finalmente foi frutífera,
quem é que foi frutífera? Foi a Santíssima Virgem Maria, a mais pura que havia na face da terra. E Deus preparou. E Deus preparou, mas não obrigou. A Santíssima Virgem Maria nasceu e preparou tudo, desde o início, desde o Antigo Testamento, para a nossa salvação. E Jesus, antes que Ele viesse, já os profetas do Antigo Testamento ansiavam, tinham sede de ver, então, o nascimento do Verbo de Deus, o nascimento da Virgem Maria. E podemos ver a importância que a Santíssima Virgem Maria tem nas nossas vidas. Porque ela não está no céu. Porque um santo, quando repousou, subiu ao céu, viu muitos justos, viu santos, viu os arcanjos, viu tronos, viu dominações, viu todos os poderes angélicos, mas queria ver a Santíssima Virgem Maria e não conseguia. E não conseguia. E disseram-nos: pois não, ela está lá embaixo na terra, a consolar, a apoiar e ajudar a raça humana e a raça cristã. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Santíssima Virgem Maria é para nós um exemplo. Ela que foi a primeira a experimentar a ressurreição futura. O nascimento da Santíssima Virgem Maria é para nós, então, uma alegria imensa nas nossas vidas, porque se não fosse a Santíssima Mãe de Deus a aceitar e a dizer ao arcanjo Gabriel: faça-se em mim segundo a tua vontade, não havia salvação para a raça humana. Ela que humildemente aceitou essa missão. Ela que humildemente sofreu, vendo seu Filho, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, na sua natureza humana, a sofrer. Ela que nos ouve, aqui, agora, em qualquer lugar. Basta uma palavra nossa, um passo da nossa parte, para que ela, então, nos apoie, nos console nas nossas tristezas, nas nossas angústias, e podemos ver quantos nomes amorosos e queridos são dados à Santíssima Mãe de Deus. Quantos ícones é que ela tem? A Virgem Maria, alegria de todos os que sofrem. A Virgem Maria, Mãe de Deus, a amaciadora dos corações malignos. A Santíssima Mãe de Deus, Pantanaça, aquela que é a rainha de todos, a que cura os cânceres, os cancros. Peçamos orações à Santíssima Virgem Maria, que celebramos hoje o seu nascimento, tal e qual como foi há 2000 anos atrás, com alegria imensa nos nossos corações, queridos irmãos e irmãs. Recorramos à nossa Mãe, porque como ela disse, aliás, como nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo disse ao apóstolo João: esta é a vossa Mãe. Então, esta é a nossa Mãe, a Rainha dos Céus. Peçamos a ela orações para que sejamos salvos. Amém.